E aí pessoal, Gabi Cervantes aqui, e nessa aula eu vou te falar como que você pode anunciar para cada etapa do funil, tá? Então, nas aulas anteriores eu te falei aqui sobre funil de vendas, sobre níveis de consciência, te falei sobre funil de palavra-chave, enfim, eu te falei vários conceitos importantes aqui para você saber como agir estrategicamente em cada etapa do funil, tá? Porque a partir do nível de consciência do cliente naquela etapa do funil, você vai saber se compensa mais anunciar para lead ou se compensa mais anunciar para venda, nesse caso, venda direta, tá? E qual que é a diferença entre anunciar para lead e anunciar para venda, né? No caso aqui de anunciar para venda, a gente está falando de tráfego direto, tá? Que é você pegar um produto e anunciar direto para a página de vendas, sem nenhuma etapa anterior. Você pode até colocar outras páginas intermediárias nesse processo, como por exemplo uma pré-sell. Uma pré-sell é isso, é uma página intermediária, mas se você não captura o contato da pessoa para manter um relacionamento com ela, então nesse caso você está fazendo tráfego direto, tá? Não importa que tenham outras páginas no trajeto, se você não está pegando o contato da pessoa, então nesse caso você está fazendo venda direta, tá? Você está anunciando direto para a página de vendas. Não importa que você colocou talvez ali uma pré-sell, alguma página antes da página de vendas. Se você não captura o contato, então isso é tráfego direto, tá? Isso aqui é anúncio para venda. E lead, no caso, seria o contato, tá? Lead significa potencial cliente. O lead pode ser o contato de e-mail, pode ser o contato do WhatsApp, enfim. É quando a pessoa deixa o contato para você e você consegue manter um relacionamento com ela. Então, por exemplo, se for lead no caso de e-mail, né? Você faz o anúncio, você captura o contato daquela pessoa, né? O e-mail daquela pessoa e mantém com ela ali um relacionamento na sua lista de e-mails. Você manda e-mails de conteúdo e também pode mandar e-mails de oferta. E aí, nesse caso, se a pessoa comprar através da sua lista de e-mail, aquele lead vai converter em venda. Então, primeiro você anuncia para lead, para pegar o contato da pessoa, manter um relacionamento com ela ali no seu funil de vendas e, por fim, só depois você oferta alguma coisa para ela. Então, aqui, nesse caso de lead, você tem algumas etapas a mais no seu funil. Não é simplesmente pegar e mandar direto para a página de vendas. Você tem que fazer um funil um pouco mais elaborado. Você tem que manter um relacionamento por e-mail ou então pelo WhatsApp ou qualquer outro meio para se comunicar com a pessoa e depois ofertar algum produto para aquela pessoa. Tá, beleza. Te falei aqui então sobre lead, te falei aqui sobre venda e agora eu vou te falar como que você pode anunciar para cada etapa. Vamos lá. Então você tem aqui o topo, o meio e o fundo. Beleza. E aqui alguns exemplos que eu já tinha te dado na aula anterior, né? Eu te falei, o topo de funil, um exemplo seria como aprender inglês. No meio de funil seria, por exemplo, curso de inglês. E no fundo de funil seria a pessoa que já conhece um produto específico ou um produtor específico. Ela poderia pesquisar curso de inglês do fulano da Silva. Tá, mas vamos lá. Como que você pode anunciar para cada uma dessas etapas? Aqui no topo do funil, eu recomendo que você trabalhe com captura de leads, tá? Porque aqui no topo do funil, a pessoa ainda tá bem fria, sabe? Ela não tem muita consciência para comprar. Então, aqui no topo do funil, justamente pelo fato da pessoa ainda tá bem fria pro momento de compra, se você tentar anunciar direto para a página de vendas, não vai converter tanto, tá? O ideal é que a pessoa passe por alguma conscientização. Então, se for tráfego direto, você até pode fazer, como por exemplo, mandando para algum artigo de conteúdo ou algum advertorial, mas aqui, se você pegar e já mandar direto para a página de vendas e a pessoa não tem consciência nenhuma daquilo que você quer vender, não vai dar bom, tá? Primeiro a pessoa precisa passar por todos aqueles níveis de consciência que eu te falei nas aulas anteriores, tá? Então, aqui nessa etapa do funil, tá? No topo do funil, eu, Gabi, prefiro trabalhar com captura de leads, tá? Prefiro capturar o contato da pessoa, como por exemplo o e-mail, e depois no meu funil de e-mails trabalhar naquela conscientização do lead. E aí depois que a pessoa tiver passado por toda aquela conscientização que eu te falei aqui, né, sobre os níveis de consciência, depois que ela passar por todas aquelas etapas e tiver bem mais quente, aí sim eu oferto para ela. Então, portanto, aqui no topo do funil, eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? Com captura de leads. E depois que a pessoa estiver mais quente, mais preparada para o momento de compra, aí sim eu oferto alguma coisa para ela. Mas como eu disse, não significa que se você fizer tráfego direto aqui no topo do funil, isso não vai funcionar. Tudo é teste. O importante é a pessoa passar por uma conscientização. Então, se você for fazer tráfego direto aqui no topo do funil, ou seja, você não quer capturar o e-mail da pessoa, você não quer trabalhar com lista de e-mail, ou então WhatsApp, enfim, você não quer
capturar o lead, você quer fazer tráfego direto, então coloca algum artigo de conteúdo ou algum advertorial para convencer aquela pessoa, tá? Para aquecer a pessoa para o momento de compra. Mas, como eu disse, eu prefiro trabalhar aqui nessa etapa com captura de leads, porque dessa forma eu tenho uma taxa de conversão bem maior aqui no Google Ads, beleza? Depois, aqui no meio de funil, você pode trabalhar tanto com lead quanto venda, tá? E aqui, se for lead, vai ser um lead muito mais consciente, porque a pessoa ela já vai ter consciência da solução, ela já sabe aquilo que pode solucionar o problema dela. Então aqui é um lead muito mais quente e talvez um lead mais caro também, tá? Depois, quando a gente for fazer anúncios para captura de leads, eu vou te falar melhor sobre essas coisas. Mas aqui no meio de funil, pelo fato da pessoa ter mais consciência, pode ser que o lead fique mais caro. E a venda, você também pode trabalhar aqui no meio do funil, tá? Você também pode trabalhar com tráfego direto nesse caso. Por quê? Porque a pessoa já sabe que ela quer comprar algo, só que ela ainda não sabe o quê. Então, o nível de consciência dela é um pouquinho maior. Ela já está um pouco mais preparada para o momento de compra. Mas aqui no meio de funil, é importante que aquele produto que você está anunciando não seja muito caro. Porque dificilmente uma pessoa vai comprar um produto muito caro em um primeiro contato. Então, é bem mais difícil você vender se o ticket do produto for muito elevado aqui no meio do funil. Por exemplo, se for um curso de inglês e esse curso de inglês custa R$ 2.000, dificilmente você vai conseguir vender esse produto anunciando aqui no meio de funil, tá? Porque pensa comigo, a pessoa não conhece ainda o curso. Ela sabe que ela quer comprar um curso de inglês, beleza. Só que ela ainda não se decidiu qual. E aí quando ela clica ali no seu anúncio, ela vê na página R$ 2.000, ela ainda nem sabe que curso é aquele. Você acha que vai converter? Vai ser bem difícil de converter. Então, por isso, quando você for escolher produtos meio de funil, eu recomendo você se atentar nessa questão do ticket, tá? E depois, nas próximas aulas, quando eu for te ensinar aqui como anunciar para meio de funil, eu vou falar com mais detalhes como que você pode escolher um produto para essa etapa aqui, tá? Então, vão ter algumas peculiaridades na escolha de produtos para essa etapa aqui, tá? E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver isso com calma. Beleza, então aqui te falei do meio do funil. E por fim, aqui no fundo de funil, é interessante você anunciar para venda mesmo, tá? E aqui, na minha opinião, não faz muito sentido você anunciar para fundo de funil com captura de leads, tá? Porque aqui, se a pessoa já quer comprar, ela não vai querer uma isca digital. Porque aqui no caso de leads, primeiro você precisa dar alguma recompensa digital, né? Uma isca digital para a pessoa, para em troca ela te dar o contato dela. Porque se você virar e falar para ela, me dá seu contato aí, né? Me passa seu e-mail. Ela não vai passar. Você precisa mostrar para ela alguma coisa, né? Geralmente um e-book ou um curso gratuito, enfim, alguma coisa gratuita para a pessoa deixar o e-mail dela e em troca você pegar esse contato. E aí, nesse caso, ela vira lead. Mas aqui, se ela já tá no fundo de funil, ela quer comprar, não faz sentido você mostrar para ela um e-book gratuito ou um curso gratuito. Porque, por exemplo, se a pessoa vai lá no Google e pesquisa para comprar o meu curso, né? Ela digita lá, método Google Pro. Então, nesse caso, ela quer o meu curso. Então, aqui não faz sentido eu dar um e-book gratuito para ela ou então algum curso gratuito, porque ela quer o meu curso pago. Então, não faz sentido eu anunciar uma isca digital. Se a pessoa já quer comprar, então é isso que eu devo anunciar. Eu devo anunciar para venda, tá? Aqui no fundo do funil só vai fazer sentido você fazer captura de leads se for algum lançamento. Lançamento é quando um produto ele abre e fecha as vagas em um curto período de tempo. É diferente de um produto que fica no perpétuo, que é um produto que fica ali todos os dias vendendo sem nunca fechar o carrinho. O lançamento ele abre e fecha as vagas num curto período de tempo. Então aqui talvez faça sentido sim fazer captura de leads se for para lançamento. Agora, se for no perpétuo, não faz muito sentido não, tá? Então, nesse caso aqui de fundo de funil, é mais aconselhável você anunciar para venda, tá? Porque a pessoa já quer comprar aquele produto, ela já passou por todos os níveis de consciência no funil de vendas. Então aqui, o ideal é você vender aquilo que ela quer. E agora eu vou falar aqui sobre os principais desafios de cada etapa no funil, tá? Vamos lá. No topo do funil, geralmente a galera quer uma dica gratuita. Ela não quer comprar. Então, se eu mostrar aqui para a pessoa um curso ou qualquer outro produto logo de cara, dificilmente ela vai comprar, porque ela ainda não tem consciência de que quer aquele produto. Ela ainda só quer uma dica gratuita. Ela está pesquisando ali sobre o problema dela, buscando entender melhor sobre aquele assunto. Por isso, como eu disse anteriormente, eu, Gabi, prefiro fazer captura de leads nesse estágio, porque aqui a pessoa ela quer uma dica gratuita. Então, por exemplo,
você pode anunciar nessa etapa do funil um e-book gratuito com algumas dicas que vai ensinar a pessoa ali como ela pode falar inglês. Ou então um mini curso gratuito ensinando ali o básico para a pessoa, para ela aprender a falar inglês e depois desejar um produto um pouco mais avançado no qual esse conteúdo vai ser pago, né? Então, no caso, o mini curso seria a sua isca digital para depois ofertar para ela um produto pago. Enfim, eu prefiro trabalhar aqui no topo de funil com captura de leads, porque aqui a pessoa não tem intenção de compra, ela só quer uma dica gratuita, ela não quer comprar. Já no meio do funil, um dos principais desafios são buscas por cidades, tá? Cidades ou estados. Porque, por exemplo, a pessoa pode digitar curso de inglês em São Paulo. E se o produto que você está anunciando é um curso online, não um curso presencial, então não faz sentido anunciar para quem está pesquisando por curso de inglês em São Paulo. Então, nesse caso, o que você precisa fazer? Você precisa negativar as cidades, tá? Precisa negativar as cidades para evitar esse tipo de clique. Porque se o seu anúncio for para a palavra-chave curso de inglês, pode ser que o seu anúncio apareça também para buscas como curso de inglês em São Paulo. Depois eu vou te falar aqui mais aprofundadamente sobre as palavras-chave e você vai entender melhor sobre isso. E por isso é importante você negativar essas cidades, tá? Para evitar o clique de pessoas que querem um produto presencial, tá? E depois, aqui no curso, também vai ter uma lista de palavras-chave negativas com todas as cidades do Brasil, tá? É uma lista do IBGE que tem todas as cidades do país e também todos os estados para você negativar nas suas campanhas, tá? E dessa forma, evitar perder dinheiro. Além disso, como eu tinha falado, se for tráfego direto, o produto precisa ter uma boa página de vendas e não pode ser muito caro. Porque que nem eu tinha te falado aqui nesse caso, né? Curso de inglês. Se o produto custa R$2.000 e a pessoa nunca viu aquele curso na vida, é o primeiro contato que ela tá tendo com aquele produto, dificilmente ela vai comprar um produto caro assim logo naquele primeiro contato. Então, por isso, se o ticket do produto for muito elevado, então nesse caso compensa mais você trabalhar com lead, tá? Ao invés de fazer venda direta. Venda direta, ou seja, tráfego direto, funciona melhor quando o produto tem um ticket um pouco mais baixo. Porque quando o produto tem um ticket mais baixo, pode ser que a pessoa compre por impulso logo naquele primeiro momento, sabe? Então, por isso, quando a gente for escolher produtos para meio de funil, eu vou te falar sobre esses conceitos também. E por fim aqui, os principais desafios no fundo de funil são esses daqui, tá? Maior concorrência, porque aqui nessa etapa, né, no fundo do funil, todo mundo vai anunciar, tá? Aqui a concorrência é gigante, porque aqui você não precisa convencer a pessoa, ela já tá no momento de compra. Então é muito mais fácil você anunciar para quem já tem a intenção de compra do que convencer aquela pessoa, do que criar conscientização. Então por isso, como é algo mais fácil, ou melhor, é algo mais simples para anunciar, a maior parte da galera vai estar anunciando aqui no fundo de funil, tá? Então aqui você vai ter uma concorrência gigantesca. Fica muito mais concorrido para você anunciar para essa etapa. Por outro lado, é um pouco mais simples de você conseguir fazer vendas rápidas, porque como eu falei, você pega pessoas muito mais preparadas para o momento de compra. A pessoa já está bem quente, já sabe que quer comprar o produto. Além disso, outro desafio aqui é o CPC, tá? O CPC costuma ser bem mais caro no fundo de funil. O seu CPC é o custo por clique, tá? É quanto que você paga toda vez que alguém clicar no seu anúncio, tá? E como tem mais gente anunciando no fundo do funil, o CPC vai ficar mais caro mesmo, porque o Google funciona como um leilão. Quanto mais pessoas anunciando para a mesma palavra-chave, mais caro fica o clique daquela palavra-chave. Então, é normal o CPC ser bem mais caro aqui nessa etapa do funil do que lá no topo e no meio. Outro desafio aqui do fundo de funil é que anunciar para essa etapa geralmente vai contra as regras de afiliação, tá? Muitos produtores proíbem anunciar para palavras-chave fundo de funil, ou seja, palavra-chave nome do produto ou nome do produtor. Muitos produtores proíbem anunciar dessa forma, tá? Contudo, ainda existem produtores que permitem. Então, você sempre tem que olhar nas regras de afiliação do produto se é permitido ou não anunciar dessa forma, tá? Para fundo de funil. Depois, quando a gente for escolher produtos nessa etapa aqui, né, para anunciar para fundo de funil, eu vou te falar ali os principais pontos que você precisa ficar de olho na hora de escolher um produto. E
as regras de afiliação é um desses tópicos, tá? Porque se você anunciar um produto que não permite Google Ads fundo de funil, você pode perder a sua afiliação. E aí, se você tiver com a campanha ativa ali e o produtor cancelar a sua afiliação, você vai perder dinheiro. Então, fique de olho nas regras de afiliação do produto para você ver se pode ou não anunciar dessa forma, tá? Porque muitos produtores proíbem. E por fim, outro desafio de anunciar aqui para fundo de funil é que tem pouca escala, tá? O volume de buscas dessas palavras-chave são bem menores, o que torna mais difícil escalar nesse nível. E por que eu digo isso? Porque aqui no fundo do funil sempre vão ter menos pessoas do que aqui no meio e do que aqui no topo. No topo sempre vão ter mais pessoas. Só que nem sempre isso acontece, tá? Pode ser que o produto fundo de funil tenha milhares e milhares de buscas e a palavra-chave correspondente a esse nicho, né, que é meio de funil, não tenha tantas buscas assim. Então, em alguns casos, isso pode acontecer, tá? Pode ser que no meio de funil você encontre um volume de buscas na palavra-chave menor do que no fundo de funil. Só que, por outro lado, no funil de vendas que eu tinha te falado, geralmente é assim, tá? Aqui no topo do funil você sempre vai ter muito mais gente do que aqui no meio, do que aqui no fundo, tá? Então, ficar anunciando apenas aqui nessa etapa do funil dificilmente vai te dar muita escala, porque aqui você vai estar limitado ao volume de buscas que aquela palavra-chave fundo de funil tem. Então, não espere ficar rico anunciando só dessa forma, tá? Ninguém fica rico anunciando só para fundo de funil, não. Sempre que você quiser escalar o seu negócio, a escala sempre vai estar no topo, tá? E isso não é só para Google Ads, não. Vale para qualquer coisa, vale para marketing de conteúdo, para qualquer coisa. A escala sempre está no topo do funil. Quanto mais você sobe aqui no funil de vendas e pega pessoas menos conscientes sobre aquilo que você quer vender, você consegue escalar mais, porque aqui, como eu disse, o volume de buscas é bem maior. Só que, por outro lado, tem aquela questão de quantidade e qualidade, porque embora a maior parte das pessoas estejam aqui no topo, né, seja a quantidade, elas não são tão qualificadas assim como as pessoas que estão aqui no fundo do funil. Então, aqui no fundo do funil, você vai ter sempre mais qualidade no clique, tá? As pessoas são mais conscientes. Então, aqui você tem maior qualidade e aqui no topo você tem maior quantidade, tá? Então, essa foi a aula aqui sobre como anunciar para cada etapa do funil. Te falei aqui sobre lead, te falei aqui sobre venda, falei quando usar cada uma dessas estratégias. E aqui no curso eu vou te ensinar a fazer tudo isso, tá? Eu vou te ensinar a anunciar para quem tá no fundo do funil, eu vou te ensinar a anunciar para quem tá no meio do funil e vou também te ensinar a anunciar para quem tá ali no topo do funil, tá? E aí eu te falei aqui também sobre os principais desafios de cada etapa, né? Quais são os principais desafios ali do topo, quais são os principais desafios do meio e quais são os principais desafios do fundo de funil. Essa foi a aula, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.